Esse é um tempo que o Senhor nos permitiu e esse, portanto, é um bom tempo. Oremos. Pai bendito, Deus Santo, nós louvamos o Teu nome. Pedimos com graça em nossos corações que o Senhor continue a nos abençoar. Livra-nos do mal, por amor ao Teu nome, por amor à Tua palavra. Transmite-nos a Tua verdade. A Tua palavra que tem modificado-nos, que tem nos chamado à Tua verdade, que tem nos comprado com um poder excelente. Ó Pai Santo, que o nosso coração esteja, portanto, afeiçoado àquela verdade que o Senhor nos comunica através do Teu Santo Evangelho. Pai bendito, é, portanto, pelo nome de Cristo que, portanto, nós oramos, fazemos extremamente agradecidos, agora e para sempre. Amém. Irmãos, tomemos assento. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 1. Domingo passado nós tínhamos encerrado em Mateus capítulo 28. E agora nós começamos uma série de novos sermões no livro de Marcos. Provavelmente nós teremos 20 pregações expositivas aqui no livro de Marcos. Apesar do livro ter 16 capítulos, alguns capítulos eles possuem mais de uma perícope. Ou seja, por exemplo, como o capítulo 1, ele possui mais de uma perícope. Então, no capítulo 1 eu estarei pregando, por exemplo, 2 vezes. Então eu gostaria de lhe convidar de antemão para que você pudesse, portanto, estar abrindo aí a palavra do Senhor em Marcos capítulo de número 1. Livro de Marcos, capítulo de número 1. Irmãos, a leitura do texto que faremos versa do verso 1 ao verso 13. O livro de João, irmãos, o livro de Marcos, capítulo 1, verso 1 ao verso 13. Marcos, capítulo 1, verso 1 ao verso de número 13. Assim diz o Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu em verdade tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Deixa eu fazer logo aqui uma introdução ao texto, irmãos. Provavelmente esse seja aqui o primeiro evangelho. Há uma probabilidade. Aliás, há uma discussão no meio acadêmico teológico se Marcos veio primeiro ou se Mateus. Os dois são certamente os 2 primeiros evangelhos que nós temos em mão. As 2 primeiras narrativas acerca do ministério de Cristo Jesus.
Marcos provavelmente foi escrito por volta do ano 58 a 61. Ou seja, 30 anos depois, praticamente 30 anos depois que Jesus Cristo havia sido morto, ressuscitado e assunto aos céus. Marcos, ele é um personagem que se encontra dentro do próprio livro, como aquele homem que estava nu na praia e quando viu o Senhor chegando, correu para vestir-se. Estava tomando banho na praia. Nós sabemos que esse evangelho é escrito por Marcos justamente por causa daquele testemunho incidental. Ele fala naquele testemunho como se fosse em terceira pessoa, era uma característica dos escritores do texto bíblico. O testemunho da igreja também diz que Marcos é o autor do texto. Agostinho de Hipona, por exemplo, quando atesta nas suas pregações ou nas suas homilias sobre o livro de Marcos, ele atribui o texto ao próprio Marcos evangelista. Ele que andou ao lado de Paulo. E aqui tem uma justificativa ainda implícita. Enquanto que o evangelho de Mateus é escrito para os judeus, essencialmente, nós já vimos isso quando eu fiz a exposição do capítulo 1 de Mateus, o livro de Marcos é escrito para as igrejas gentílicas, para confirmar as igrejas gentílicas que existe uma unidade na palavra de Deus. O Antigo Testamento prova cabalmente que Cristo era o Filho de Deus, ou seja, o Antigo Testamento aponta para Cristo, e é isso que ele deixa perceber já no primeiro capítulo, quando ele vai começar a dar testemunho de Cristo. Observe aí, irmãos, o que ele fala no texto, dizendo que realmente o que acontece com Cristo é aquilo que os profetas já haviam falado. Olha, observe aí o verso de número 2. Então, o interesse de Marcos é comunicar a verdade de Deus às igrejas que conheceram o Evangelho de Cristo. Quais igrejas? Aquelas que possuíram crentes convertidos, da qual narra Atos capítulo 2. Os crentes que vieram dos mais distantes locais, que reunidos no cenáculo, crendo na mensagem apostólica de Pedro, converteram-se ao Senhor, retornaram para suas pátrias e lá pregaram o evangelho da graça, e de lá surgiram algumas igrejas. Por exemplo, a igreja de Roma é uma igreja que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas provavelmente por um grupo de irmãos que se converteram ao Senhor quando ouviram a mensagem apostólica lá em Atos capítulo de número 2 e portanto creram em Cristo. Então é para estas igrejas que o evangelho de Marcos, portanto, é apontado. Também vale salientar que muitas igrejas, se não todas elas, tiveram em mãos essa carta que Marcos escreve. Nós temos a igreja de Laodiceia, a igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto, a igreja dos Gálatas, a igreja de Éfeso, a igreja dos Efésios, que recebeu essa carta e tiveram como testemunho dela o que Cristo, portanto, fez entre os homens, ou seja, aquilo que os profetas verdadeiramente falaram e que verdadeiramente também se cumpriu em Cristo Jesus. Então essa aqui é uma introdução básica acerca desta carta. Aqui no primeiro capítulo nós temos literalmente Marcos agora atestando que Jesus Cristo é o cumprimento da palavra de Deus. É o que ele fala entre os versos de número 1 e 2, e ele prova acerca disso já no verso de número 3, dizendo que ele seria aquela voz que clamava no deserto. Ele faz aí um ato similar com o verso de número 13, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E no verso de número 13 ele classifica como Cristo realmente esteve no deserto. Algumas palavras são peculiares aqui nesse texto. Por exemplo, a palavra Espírito Santo. Então ele trata aqui da doutrina do Espírito Santo. Segunda coisa que ele vai tratar aqui no texto é sobre a doutrina da palavra de Deus, ou seja, como ela se relaciona com a justiça de Cristo. E em terceiro lugar, ele vai trabalhar também sobre os temas de adoração. Ele vai mostrar-nos claramente que o Salmo 91 falava sobre Cristo, uma vez que os anjos o servem.
não tenha em mente a palavra servir no sentido de dar algo, ou emprestar algo, ou fornecer algo, mas servir no sentido de prestar culto, prestar adoração. Vale salientar que a palavra grega e a palavra hebraica para culto, ela significa serviço. O serviço que os homens prestam a Deus, o serviço que os anjos prestam a Cristo. Então, a palavra culto, a palavra adoração, ela em bons momentos ela é traduzida por serviço. Por exemplo, na língua inglesa, a palavra culto é traduzida por service, ou seja, serviço. Então, aquilo que os homens fazem perante Deus é um serviço de adoração. Então, o texto aqui literalmente está falando sobre o que os anjos também fizeram para Cristo, literalmente confirmando que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. O verso de número 1 ao verso de número 8 é uma comprovação implícita de que a palavra dos profetas cumpre cabalmente, ou cumpre-se cabalmente em Cristo Jesus. Ele é aquela verdadeira voz que chama os homens ao conhecimento de Deus. É a verdadeira voz que clama no deserto. Então vamos agora trabalhar o texto, irmãos. A primeira parte, eu vou trabalhar do verso 1 ao verso de número 4. Segunda parte do verso 5 ao verso 8. E a terceira parte do verso 9 ao verso de número 13. Então o texto vai ser dividido aí nessas três partes aí. Verso 1 ao verso 4, verso 5 ao verso 8, verso 9 ao verso de número 13. Então vamos ler novamente aqui o verso 1 ao verso 4. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Observe, ele agora tipifica Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. A palavra anjo aí é melhor traduzida como mensageiro. João é o mensageiro, João é, portanto, o pregador que vai ante a face do Senhor. Então, primeiramente você tem o Senhor e você tem agora o mensageiro, aquele que vai ante a face de Cristo pregando uma mensagem. A mensagem de João, ela se encontra entre os versos de número 3 e verso de número 4. Diz assim: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. É a primeira parte aí. Então observe, irmãos, que qual é a relação que o Antigo Testamento tem, portanto, com o Novo Testamento. É dizer o Antigo Testamento que Cristo realmente é o Filho de Deus. E é isso que Marcos está dizendo. Irmãos, vocês estão recebendo em mãos uma carta que vai agora ratificar a vocês que aquele que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, está à destra de Deus, realmente era o Filho de Deus. E quais provas ele, portanto, diz sobre isso? Ele, portanto, recita para nós aqui Isaías capítulo 40, dizendo que o anjo ou o mensageiro do Senhor ia à frente dele, conclamando os homens ao arrependimento. E o arrependimento seria literalmente uma mudança de vida, porque o texto diz o seguinte, no verso de número 3, ele diz assim: preparai o caminho do Senhor, e esse preparar o caminho do Senhor é endireitando as suas veredas. Então os homens deveriam literalmente corrigir a forma como se colocavam diante de Deus, endireitando o seu caminho. Em outras palavras, os judeus que estavam indo ao contato de João tinham a sua vida completamente fora do padrão bíblico. Isso aqui é uma denúncia contra a religião. Os fariseus, os saduceus e os zelotes tinham um comportamento divergente daquilo que exclamava a palavra do Senhor. Os sacerdotes já não mais anunciavam a verdade de Deus. Os escribas estavam completamente afastados. Vale salientar, por exemplo, quando nós lemos João capítulo 8, verso de número 1 a 11, aquilo fica latente aos nossos olhos. Como os homens estavam apartados de Cristo, utilizando a lei do Senhor de forma equivocada. Aquela religião judaica,
Aquela religião do templo e das sinagogas já não mais era a religião da verdade. Os homens estavam afastados de Cristo de tal maneira que deveriam agora endireitar as suas veredas. E como fazer isso? Como endireitar as veredas? Então veja, o mensageiro do Senhor vai à frente, pregando o ano anunciável do Senhor. Cristo havia chegado, a palavra de Deus seria exposta, eles deveriam arrepender-se dos seus pecados, porque eles seriam levados à presença de Cristo. E como é que eles fariam isso? Observe que o verso de número 4 atrela a mensagem de arrependimento para a remissão de pecados com batismo, ou seja, purificação. Eles deveriam purificar-se para que eles, portanto, pudessem ouvir a mensagem de Cristo. Esse batismo que fala aqui o verso de número 4 não é o batismo cristão. Em nada tem a ver com o batismo cristão. Aliás, em absolutamente nada tem a ver com o batismo cristão. João estava chamando aqueles homens para que eles, portanto, pudessem confessar os seus pecados e pudessem passar pelaquela lavagem ritual que era premeditada na lei do Senhor no livro de Levítico. Eles, portanto, deveriam confessar ao Senhor e deveriam provar da lei de Deus. Uma prova de que verdadeiramente esse não era um batismo cristão aparente. O capítulo 1 não nos diz, por exemplo, que sobre este batismo praticado por João, nós não temos a evocação da fórmula batismal, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para o próprio texto sagrado, dentro aqui da palavra do Senhor, o batismo de João, portanto, se constituía em uma coisa, e aquele batismo anunciado e ditado por Cristo era outra completamente diferente. Aquele batismo do qual falou no capítulo número 16 de Marcos, aquele que ele ressalta também no capítulo número 28 do livro de Mateus. Aqui no capítulo número 28 do livro de Mateus, quando ele diz no verso 19: "E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", ele está evocando aqui a fórmula batismal. Em nada também tem a ver com o batismo de Marcos, capítulo de número 16. Aqui em Marcos, capítulo de número 16, ele mostra-nos que o batismo prenunciado pela palavra do Senhor, verso número 16, é completamente divergente do batismo atestado por João. No verso 16 diz: "Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado". Agora, observe aí, Atos, capítulo de número 19, verso de número 1. Observe que agora Lucas faz uma apresentação dos batismos. E interessante é que ele cita o batismo de João, e ele vai citar o batismo ordenado por Cristo, ou batismo feito na autoridade de Cristo. E ele vai dizer aqui claramente que esses batismos, eles são diferentes. Verso 1 diz assim: "Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ou seja, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo entre nós. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Qual é o batismo de João? Aquele que era proclamado lá no deserto. Aquele que foi feito lá no Jordão. Esse é o batismo de João. Esses homens sequer conheciam o Espírito Santo. Sequer conheciam, portanto, o dom da palavra de Deus. Então eles estavam dizendo o seguinte: nós não participamos do culto, nós não participamos da ministração da palavra, porque o único contato que nós temos com a palavra é aquela que foi pregada por João Batista lá no deserto do Jordão. Verso 4 ele diz assim: Mas Paulo diz: certamente João batizou com batismo de arrependimento. Ou seja, o batismo que vocês foram levados era um batismo para purificação de pecados. É aquele que a lei do Senhor falava.
Ou seja, nenhum homem pode se apresentar diante do Senhor sem antes ter passado por purificação. É isso que Paulo está dizendo para eles. Veja, vocês seriam apresentados a Cristo, portanto vocês deveriam ser purificados. Mas deixa eu falar algo para vocês. O batismo que João praticou, ele não é o batismo que cristãos que confessam a Cristo, que seguem com Cristo, ordenou. Agora olha aí o próprio verso 4 dizendo isso. Certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram, ou seja, esses homens que disseram que não sabiam que nem sequer havia Espírito Santo, ministração da palavra de Deus, culto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora eles são apresentados à fé. A expressão aí, batizados em nome de Jesus, não é que o batismo apenas deva ser feito em nome de Cristo, como creem os unicistas. Vocês sabem que nós somos trinitarianos. Mas a expressão em nome é na autoridade de Jesus. E qual é a autoridade de Jesus? Em nome do Pai, do Filho e, portanto, do Espírito Santo. Então veja, João estava levando os homens a se apresentarem perante aquele que haveria de vir. E olhe como a palavra vai se cumprindo. Quem seria aquele que haveria de vir? É aquele que foi, por exemplo, prenunciado em Gênesis, aquele que foi exaltado em Êxodo, aquele que é demonstrado nos sacrifícios em Levítico, aquele que é contado nos números, aquele que é ressaltado na lei do Senhor em Deuteronômio. Então aquele a quem os profetas anunciavam. Verso de número 5 diz que toda a província, portanto, vem escutar a mensagem do Senhor. Vinham de Jerusalém e todos eram purificados por João no Jordão e para a confissão de pecados. João andava vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, uma típica característica daqueles que eram nazireados. A regra que se encontra, por exemplo, lá no livro de Josué, bem como lá no livro de Levítico. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu. Veja, qual é o prenúncio da mensagem de João Batista? Vem um que é mais forte do que eu. Eu não sou esse que vocês aguardam. Eu não sou esse que vocês esperam. O que vocês esperam, ele vem após mim. Aí ele dá características daquele que vem após ele. Ele diz o seguinte: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ou seja, ele possui autoridade. Eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém dará a vós o quê? O Espírito Santo. É por isso que Paulo e Apolo perguntam lá para aqueles discípulos: vocês creem no Espírito Santo? Eles disseram: olha, nós nem sabemos o que é Espírito. Nós nem sabemos dessa notícia. Nem vocês que tu está nos falando. Nós nem conhecemos o que é Espírito Santo. O texto está dizendo aqui que Cristo vem e os homens recebem o Espírito Santo. Isso é um sinal de que esses homens seriam convertidos. Não somente porque eles tinham arrependido dos seus pecados. Você pode chegar em casa e fazer uma oração, dizer assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa a minha falha. Eu te oro através de Cristo. Você até pode fazer essa oração. E saber que Deus até pode lhe perdoar os pecados. Mas a grandeza da mensagem de João é que ele está dizendo que Cristo fará com que os homens sejam convertidos. Não somente tenham os pecados perdoados, mas sejam conversos a Ele. As veredas só são endireitadas, as veredas só são limpas quando Cristo, portanto, convence e converte o pecador. Não somente perdão de pecados é suficiente para que nós herdemos a vida eterna, mas o que é suficiente para que nós, portanto, herdemos a vida eterna é se verdadeiramente nós seremos convertidos a Cristo. A mensagem de João é única.
Os pecados de vocês serão perdoados. No entanto, vocês terão que ter contato com Cristo. Ora, irmãos, ninguém sem que antes tenha contato com Cristo pode receber salvação. Os caminhos que o mundo prega, quando diz todos os caminhos levam a Deus, é uma mensagem fajuta, é uma mensagem equivocada, que não se estabelece nem se fundamenta. Ainda que o catolicismo se levante e dizer assim, os santos podem lhe conduzir a Deus, é uma mensagem fajuta, é um erro em absoluto. A primazia de João está em apontar para Cristo. E não somente de João, irmãos. Deus não aponta para nós. Deus também vai apontar para Cristo. O autor de Hebreus é perfeito em nos dizer, olhando para Jesus, ou seja, tudo na Escritura Sagrada aponta para Cristo. A principal hermenêutica bíblica, ela tem que ter Cristo como seu fundamento. Quando alguém diz até assim, os Salmos, o maior livro da Bíblia, tem temas diversos, eu até posso concordar. Mas o tema central até dos Salmos é Cristo. Todos os Salmos circulam em torno de Cristo. Do Salmo 1, daquele homem bem-aventurado, que é o próprio Cristo, que está fincado junto ao ribeiro de águas. Aquilo que João fala em Apocalipse capítulo 22, aponta para Cristo. O personagem central do Salmo 100 é Cristo. É Ele o celebrado. E o personagem principal também do Salmo 91 é Cristo. Não somos nós. A própria palavra de Deus vai apontar para Cristo. Eu gostaria de participar com você nisso. Veja. Então Marcos está dizendo assim, a palavra dos profetas se cumpre nele. João Batista agora aponta para ele. E para onde Deus aponta? Verso de número 9, irmãos, ao verso de número 13. Essa perícope será trabalhada de forma melhor e de forma maior. Diz assim, aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Agora olha os sinais de Deus agora. E logo que saiu da água, viu os céus abertos. O Espírito que como pomba descia sobre ele. Entenda, quebrando aquele misticismo dos filmes que são colocados perante nós, assim, aqueles filmes que retratam o Evangelho, né? Cristo entra na água e o Espírito Santo vem descendo sobre ele. Vem uma pomba, né? É tudo que o texto não está dizendo. O que o texto está dizendo é que quando ele sai, o Espírito vem como pomba. Não é uma pomba, é como pomba. Assim como o Espírito veio sobre eles como fogo. Não é fogo, é como fogo, mas não é fogo. É como pomba, mas não é pomba. Lembrem-se que uma das dádivas do Espírito é ele ser o quê? Incorpóreo. Ele não tem forma. Uma pomba possui uma forma. O Espírito não possui forma, ou seja, Marcos está nos dizendo que o Espírito desce sobre ele, ou mansamente desce sobre ele, para dar um testemunho que se ouve dos céus, dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Deus agora está dizendo assim: é este o meu filho, é este que vocês devem ouvir. Ele é, portanto, o enviado, o ungido. Então, verdadeiramente, quando as igrejas ouviram isso, agora elas tinham a plena certeza de que aquele evangelho pregado para os apóstolos era verdadeiro, porque ele falava acerca de Cristo. Para onde o Espírito aponta? Ele aponta para Cristo. É daqui onde nós podemos denunciar erros
quando alguém pode participar de um local de culto, e quando as pessoas ali exaltadas, talvez essa não seja a palavra mais correta, elas começam a glorificar, dizendo que estão cheias do Espírito. E enquanto que a intenção do culto é pentecostalizar o culto, você lê no texto que literalmente o Espírito Santo não aponta para si, mas aponta para Jesus. A dádiva de Cristo é receber a glória do próprio Deus. O ato de Deus e o ato do Espírito, portanto, é apontar para Cristo. Cristo, portanto, é o alvo do homem. O alvo de Deus não somos nós. O alvo de Deus é Cristo. O alvo do Espírito é apontar para Cristo. O glorificado não é o Espírito, o glorificado é Cristo. E agora você vai ver claramente isso. Porque o que vai ressaltar para nós é o Salmo de número 91. Porque Marcos diz o seguinte: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. É interessante essa narrativa, né? O Espírito leva para o deserto. O que vai acontecer lá no deserto? Mateus explica-nos passo a passo o que vinha acontecendo no deserto. Abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 4, verso 1. Você vai observar que passo a passo vai acontecendo no deserto, ou seja, como o Espírito aponta para Cristo. Veja só. Mateus capítulo 4, verso de número 1. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, e aqui está a história, para ser tentado pelo diabo. Veja, antes de ele ser tentado pelo diabo, o próprio Deus disse assim: ele é meu filho amado em quem me compraz. E como é que nós sabemos disso? Porque ele estava no deserto e ele foi tentado pelo diabo. Enquanto que Adão estava no Éden, no local propício para que o homem estivesse, no habitat original do homem, e caiu. Veja, Cristo estava em local adverso no deserto, e agora vai ser provado. Preste atenção: a terra em que caminhamos não é o nosso habitat original. O nosso habitat não é aqui. Tanto é que a Bíblia Sagrada nos chama de quê? O Antigo Testamento chama de forasteiro, o Novo Testamento chama de peregrino. Nós somos que como? Forasteiros e peregrinos. Porque esse local não é o nosso habitat natural. Enquanto que Adão estava no habitat original e na primeira tentação caiu, quando Eva, sua esposa, chega para ele e lhe dá o fruto, e ele abertamente toma o fruto e come, ele cai em pecado, cai na maldição, cai no erro. Agora veja, Cristo está em local adverso e começa a ser tentado pelo diabo. E olha as tentações. E aí você lembra claramente do Salmo. Verso 1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus. Deus lá tinha dito: este é meu Filho amado, em quem me compraz. Aí o diabo sabe que ele é Filho de Deus, assim como Adão o era. Veja, o Espírito formou Adão do pó da terra, o Espírito forma Cristo no ventre de Maria. As ligações do texto, né? Então, a proposta do diabo: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha a seção de citações da lei que ele vai fazer. Ele agora cita Deuteronômio 8:3, diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que o diabo diz assim: manda que essas pedras se tornem pães? Qual é o problema disso, irmãos? O diabo está dizendo para ele: se você realmente é um filho de Deus,
Faça como Deus fez no deserto, fazendo com que maná viesse do céu. E você não está com fome? Que essas pedras, portanto, se transformem em pães. O pedido do diabo a Cristo é lícito, irmãos. O pedido de Satanás a Cristo é completamente lícito. Mas ele diz assim: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele quer demonstrar na lei ao diabo? Você já viu um menino birrento? Você bota dois meninos birrentos no mesmo local, e um cutuca o outro, e um diz assim, o mais velho diz para o mais moço: faça isso. E o menino birrento diz assim: faça não, você não manda em mim. Faça não, porque você não manda em mim. Por que Cristo repele o diabo dizendo assim: eu não te atendo? Em outras palavras, você não manda em mim. Você não é autoridade sobre mim. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segunda tentação, observe aí. Verso 5: então o diabo o transportou para a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Está citando a lei, está citando o Salmo 91, né? Que aos seus anjos darás ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Ao que Cristo responde claramente a ele, dizendo o seguinte: disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Cristo está dizendo para o diabo? Você me dá uma ordem, e se eu me lançar desse pináculo, os anjos vêm a meu socorro, mas eu não vou lhe atender, porque também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Cristo está dizendo para o diabo agora? O diabo diz assim: se você é o filho de Deus, e a resposta de Cristo é: não tentarás a quem? O Senhor teu Deus. Quem sou eu perante você? Percebeu, irmãos? Veja, na primeira tentação, Cristo repele a ação dele. Na segunda tentação, ele diz assim: se você é o Filho de Deus. Aí ele diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está citando o quê? Deuteronômio 6,16. Cristo está dizendo: você está perante, você não pode me tentar, porque você está perante quem? Você está perante o próprio Deus. Ouvindo essa resposta de Cristo, olha o que é que ele faz agora. Leia com atenção. Novamente o transportou o diabo a que local? A um monte muito alto. Que monte muito alto é esse? Lembram do Salmo 24? Ao local alto e sublime. Aonde os dois estavam agora? Veja, eles começaram no deserto. Depois eles estavam na parte mais alta, no pináculo do templo. Depois eles vão para onde? Para a glória. A expressão do texto é: eles estão no monte alto, sublime. Eles estão agora no monte do Senhor. E agora no monte do Senhor, qual é a proposta? O diabo fala assim: mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Não poderia ser nenhum monte dessa terra, porque nenhum monte dessa terra poderia contemplar todos os reinos do mundo e a sua glória. Eles, portanto, estão aonde? No monte do Senhor. E qual é a proposta do diabo agora para Cristo? Se você se prostrar e me adorar, todos os reinos, todos os poderes do mundo serão teus. Olha o que o texto agora lindamente nos mostra. Cristo repreende o diabo, cita para ele, não somente Deuteronômio 6,13, mas está citando para ele
Êxodo capítulo 20, versículos 1, 2 e 3, dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Verso 11: então o diabo deixa, e eis que os anjos se apresentam perante ele e fazem o quê? E o adoram, irmãos, e o servem. Veja, enquanto que o diabo estava esperando naquele momento a adoração de Cristo, os anjos todos param perante ele e adoram ao próprio Cristo. Veja, o diabo não somente está perante o Filho de Deus, mas está perante o próprio Deus. Percebeu a lógica geográfica? Onde Cristo é Deus? No deserto, no lugar santo e no santo dos santos. Veja, Cristo é Deus em toda a plenitude geográfica. No deserto, no pináculo do templo, no lugar santo, no santo dos santos, na glória ele é o próprio Deus. É por isso que o seu título é Emanuel, Deus entre nós, Deus conosco. Perceba agora, para quem João, para quem Deus, para quem o Espírito Santo estão apontando? Estão apontando para Cristo. Ele é o próprio Deus entre nós. Ele é o próprio Deus entre nós. Voltemos aí para Marcos capítulo 1, irmãos. Verso 13. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras. E o que é que faziam os anjos com ele? Os anjos, literalmente, o adoravam, serviam a ele. Os homens apontam para Cristo, João. O Pai aponta para Cristo, o Espírito Santo está apontando para Cristo, e os anjos agora também estão apontando para Cristo. Ele é Deus em todo o espaço geográfico, embaixo da terra, no lugar santo e no lugar santíssimo. E todos os seres, os homens, os anjos e a própria divindade apontam para Ele. Ele é Deus entre vós. Ele é Deus no espaço geográfico. Ele é Deus para toda a criação. E Ele é Deus para nós. E é isso que Marcos capítulo 1 está mostrando agora para as igrejas. As igrejas tomam esse evangelho na mão e dizem assim: portanto, nós saberemos acerca de Deus entre nós. Não é somente entre um homem que esteve entre nós, mas do próprio Deus que esteve entre nós. Portanto, irmãos, para finalizar a mensagem, premissas do capítulo 1. A palavra do Senhor, ou seja, toda a lei, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Segundo, os homens viam em Cristo a própria presença de Deus. Terceiro, Cristo é a própria realização do Antigo Testamento. Tudo que aconteceu com Cristo nada mais foi, nada mais é do que um cumprimento total de toda a lei. E agora os homens olham para Cristo em todo o espaço geográfico, em toda a criação, e sabem que literalmente Ele é Deus. Ele é Deus reconhecido pelos homens, é Deus reconhecido pelos anjos e é Deus reconhecido pela divindade. Ele é Deus entre nós. Então, quando a igreja recebe essa afirmação, ela não deve, portanto, ter uma outra coisa a não ser temer e tremer diante dele. E os cristãos do primeiro século agora estavam sendo levados a conhecer verdadeiramente a personalidade de Deus. Eles deveriam, portanto, conhecer a Cristo. E ao serem colocados perante Cristo, eles conheceriam verdadeiramente quem era o Deus que tanto estava se revelando, quanto no Antigo e agora, quanto no período do Novo Testamento. Irmãos, que Deus nos abençoe. E que essa sua bendita palavra, ela seja sempre lembrada para nós. Deus comprovado pela Escritura, pelo espaço geográfico, por toda a criação,
e por todos os seres. Deus entre nós. Amém, irmãos. Colocar de pé, vamos fazer a oração final. Receber a bênção divina. Cantar o tríplice amém. E por fim encerrarmos com o cântico 155 do nosso hinário. Senhor bendito, Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, pedimos perdão pelos nossos pecados e agora pedimos que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Que o Senhor possa nos dar um restante de noite em paz, uma semana guardados e preservados em Tua presença. Que o Senhor continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja, que possamos ter contato e amor com Tua palavra, que o nosso coração sempre esteja inclinado para o Teu Evangelho. Assim nós te agradecemos e esse é o nosso louvor e a nossa adoração. A fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amém.